Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 269 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Zacarias, um livro muito interessante, com muitas referências a respeito da pessoa de Jesus e, ao mesmo tempo, um livro muito complexo por causa das muitas visões e profecias de Zacarias, que envolve muita simbologia. O nosso texto, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 7 até o capítulo 11. E o nosso texto devocional se encontra no capítulo 9 e o verso de número 9, qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Amém? Bom, amados, nós temos visto aí, que Zacarias ele tem uma parceria com o profeta Ageu, não que ele estivesse negociado com Ageu o que ele iria profetizar, mas que eles têm algumas semelhanças em suas profecias, alguns propósitos iguais, o qual Deus os havia revelado. Bom, e o nosso profeta Zacarias, no capítulo 7, ele vai abordar um tema que Isaías também tinha abordado, que é sobre o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus e o jejum que desagrada a Deus. Então, ele vai pegar uma tradição que estava sendo comum naqueles dias, que era um jejum que era programado em alguns meses, em alguns momentos do ano, para poder se jejuar em prol do cativeiro babilônico. Então eles pranteavam, jejuavam por causa do cativeiro. E eles achavam que Deus estava recebendo esse jejum. Porém, o profeta Zacarias vem com a mensagem de Deus dizendo que esse jejum deles não era plausível, não era agradável e não honrava Deus. Porque olha o que ele diz no verso de número 3 em diante. Capítulo 7, verso 3. E perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Então Zacarias, usado pelo Senhor, está acusando os homens de Judá sobre um falso jejum. Será que o motivo deles jejuarem era realmente o Senhor ou era por causa do seu próprio sofrimento? Se fosse pelo Senhor esse jejum e para o Senhor, então haveria neles muito mais do que uma simples privação de comida e de bebida. Deveria haver ações e práticas que mostrassem mudança. Hoje não é diferente. Muitas pessoas fazem jejuns de diversas formas, de diversos métodos, de diversas maneiras. E não é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas existem jejuns que não têm agradado a Deus, Ou seja, passar fome simplesmente por benefício próprio, por buscas egocêntricas, aonde não há um desejo de mudança de atitudes, mudança de caráter, é um jejum que desagrada a Deus, é um jejum que não honra a Deus. O jejum que honra a Deus, além de ele ter a privação do alimento e da bebida, ou pelo menos do alimento, ele deve vir acompanhado de obras e boas práticas, obras essas que mostrem que essa pessoa tem um compromisso com Deus. Porque olha o que ele diz no verso 8. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, e nem o estrangeiro, e nem o pobre.
e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Então observa que, além do jejum, o cristão ele deve estar dedicado a boas práticas, né? Então, quando eu for jejuar, quando eu for programar um tempo de santificação, quando eu for orar para buscar mais de Deus, não adianta eu apenas dobrar o meu joelho, orar e proclamar um dia de jejum. Eu preciso atrelar, eu preciso somar o meu jejum e a minha oração com práticas que honrem o Senhor. E quais seriam essas práticas? A justiça, a verdade, a bondade, a misericórdia. E todas essas práticas devem estar direcionadas a alguém, a pessoas. Muitas das vezes o cristão ele quer viver uma vida singular, sem ter outras pessoas em volta, porque elas dizem que as pessoas dão trabalho, que as pessoas contendem, e não dá para viver um cristianismo assim, isolado. O cristianismo ele deve ser vivido com amplitude, outras pessoas devem estar envolvidas, porque nós devemos exalar e expressar o amor e a misericórdia de Deus no nosso modo de viver. Amém? Então nós devemos ter em mente, você vai jejuar? Sim, vou jejuar. O seu jejum deve fortalecer o seu espírito. E para o nosso espírito ser fortalecido, devemos praticar coisas espirituais, inclusive a benevolência e a misericórdia. No capítulo 8, nós temos uma promessa de restauração, o que aparentemente pode ser uma referência ao reino messiânico, né, ao reino milenar de Jesus. Porque nós vemos aqui velhos, velhas, jovens e crianças sentados em praças, com alegria, com sorrisos, sem dores, sem sofrimento e usufruindo de plena paz e liberdade, né? Outra coisa que nós vemos no capítulo 8 é os povos vindo até os judeus, os povos vindo até o povo de Deus e reconhecendo que Deus estava com este povo, o que nos leva a pensar em um tempo onde o mundo vai ter uma plenitude, graça manifesta de Deus, e o mundo todo vai conhecer quem é o Deus de Israel, né? No capítulo 9, nós temos uma abertura com castigos para diversas nações, como nós já vimos nos outros profetas. E no verso 9, que é o texto do nosso devocional, nós temos um anúncio novamente da pessoa do Messias em Zacarias. Então ele diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você. Todas as vezes que Jesus é anunciado, as pessoas estão se alegrando, ou seja, Jesus deve ser um motivo de alegria. Nós não podemos servir a Jesus e andarmos abatidos, cabisbaixos, oprimidos. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Verdade, talvez eu não saiba o que você está enfrentando ou qual seja o tamanho da sua dificuldade. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus fala de um reino de paz, de um reino de alegria e de um reino de amor e de esperança. Se nós buscamos esse reino, se nós buscamos esse Cristo, automaticamente devemos usufruir dessa alegria. Então, às vezes, nós podemos estar passando lutas, mas essas lutas não precisam nos impedir de nos alegrarmos em Jesus. Precisamos apenas olhar menos para as nossas dificuldades e olharmos mais para a pessoa de Jesus e das suas promessas. Bom, esse rei veio até seu povo. E como ele era? Primeiro, diferente dos outros reis, que eram injustos. Esse rei, o nosso Jesus, ele é primeiro justo. Diferente dos outros reis, ele é um rei salvador. Ou seja, os outros, na sua maioria, não se preocupavam com as pessoas. Esse rei não. Ele vai se preocupar com seus súditos, comigo e com você. Nós temos um rei que deseja nos salvar. Terceiro, esse rei, diferente dos demais, que não se submetiam a Deus em sua forma plena, em sua arrogância, porque queriam fazer a sua vontade, Jesus não. Ele é um rei humilde, o que nos mostra que ele está completamente inclinado à vontade do Pai. E por último, o nosso rei vem montado em um jumento. Geralmente um rei, quando ele vinha até um povo, ele vinha montado em um cavalo,
com a grande comitiva ao seu redor. Isso para mostrar poder, autoridade militar e grande força. Mas Jesus não veio assim. Ele não queria intimidar as pessoas. Ele não queria pôr medo nos homens. Jesus não quer pôr medo em mim, ele não quer pôr medo em você. Então ele vem montado num jumento, o que nos arremete a um rei que vem trazer paz. Sempre quando alguém vinha trazer uma mensagem de paz, em sua maioria das vezes, ele vinha montado em um jumento e não em um cavalo pronto e armado para a guerra, né? E essa profecia se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E as pessoas adoravam a Jesus e cantavam hosanas àquele que vem em nome do Senhor, né? Então, essa palavra é uma palavra fiel, o que significa que nós já podemos provar desse rei justo, da salvação desse rei, da humildade dele e da sua paz. Olha que coisa interessante, o verso 10 diz que Jesus veio anunciar paz às nações e ele vem estender o seu domínio, ou seja, o seu reino de paz, não é só para Israel, ele é para todas as nações, de mar a mar, né? Ou seja, eu e você também podemos usufruir da paz do reino de Jesus. Outra coisa interessante, há no reinado de Jesus uma promessa de restituição, uma promessa de transformação, né? O capítulo 10 vem com Deus desejando abençoar o povo que clama, o povo que pede pelas providências do Senhor. No capítulo 10 nós também temos Zacarias anunciando Jesus como a pedra angular que vai se levantar de Judá, ou seja, aquela pedra principal de um alicerce. E nós sabemos que Jesus é a pedra principal que sustenta a sua igreja. No capítulo 11, nós temos uma parábola de um bom pastor. E por incrível que pareça, novamente nós temos aqui uma indicação da pessoa de Jesus. Por quê? Porque esse pastor, ele tem 2 cajados e ele está nervoso com os outros pastores que estavam maltratando as ovelhas. Jesus irado com os mestres da lei, com os líderes da época, porque estavam maltratando os seus filhos. Hoje não é diferente. Muitos pastores, ao invés de cuidar do rebanho, de zelar do rebanho, de dar a vida pelo rebanho que Deus confiou a eles, eles arrancam do seu rebanho a sua lã, eles arrancam do rebanho a sua gordura, ou seja, são pastores que não estão preocupados em doar para a igreja, mas em arrancar da sua igreja todos os recursos possíveis. Jesus tem uma ira contra esses pastores. Olha que coisa interessante, diferente dos outros pastores, Jesus vem segurando 2 cajados. Um deles se chama graça, ou seja, um dos cajados de Jesus é para nos ajudar e para nos consolar. E o outro cajado se chama união, o que significa que Jesus não veio dividir a sua igreja, ele veio juntar a sua igreja, trabalhar em comunhão e em respeito um para com o outro. A igreja de Cristo não vive dividida, a igreja de Cristo vive unida como um corpo. Lógico que esse rei, ele também traz aqui, como um pastor, depois, uma quebra dessa graça e dessa aliança, o que nós acreditamos ser algo referente ao que as pessoas vão fazer com Jesus na cruz do Calvário, né? E incrivelmente, o profeta Zacarias também profetiza sobre as 30 moedas de prata, que é o valor pelo qual Jesus seria vendido ao ser traído na noite da ceia. E é assim que nós terminamos o nosso devocional de hoje. Que o Senhor levante pastores fiéis, pastores comprometidos com a sua obra e que você hoje possa usufruir desse reino maravilhoso de Jesus que já está presente em nosso meio. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Que nós, Senhor, nessa manhã possamos provar
que nós possamos viver as maravilhas do seu reino, as maravilhas desse reino de paz, de amor e de alegria. Fortalece a tua igreja, fortalece essa família, essa pessoa que me ouve agora, derramando sobre nós a sua bênção, a sua graça e o seu favor. O Senhor, que é o supremo pastor, um pastor excelente e cuidadoso, não vai deixar de cuidar de nós. O Senhor nos conduz com 2 cajados, com a graça e com a união. E que nós possamos provar dessa graça, desse favor que nós não merecemos e dessa união que faz de todos nós um único corpo e uma única igreja em Cristo Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha com alguém e se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.